Vamos começar agora mais uma aula de bioquímica, cujo conteúdo vai ser os lipídios. Os lipídios, então, têm uma característica muito interessante de baixa solubilidade e alta solubilidade em solventes orgânicos, baixa em água e alta em solventes. Os lipídios, então, eles têm essa estrutura hidrofóbica e podem se organizar de diferentes formas, como vocês bem lembram das nossas aulas lá de biocel, na estrutura de membrana plasmática, né? Formando uma camada única ou formando uma camada dupla, no caso da membrana, mantendo as suas cabeças polares para o lado voltado onde temos mais água. Dessa forma, então, a bicamada lipídica com as cabecinhas para o interior da célula e para o exterior da célula. Alguns mitos, né, a gente consegue ver quando estuda os lipídios, como no slide que vocês estão vendo aí, que as gorduras são produzidas só por animais, enquanto que os óleos por plantas. E isso é um mito, viu? Não é verdade. Por quê? Porque nós também temos gorduras produzidas por vegetais, como a gordura do coco, gordura do cacau, e também nós temos óleos produzidos por animais, como o óleo de bacalhau, por exemplo, tá? Então, o que a gente tem que se pegar aqui nos lipídios sob o ponto de vista do aspecto bioquímico é que os lipídios eles vão ter ou uma função estrutural na organização de elementos celulares ou como um elemento que tem função importante no metabolismo, como constituinte de hormônios e como do ponto de vista energético para a célula, né? Também que é muito importante no caso dos triacilgliceróis. Então, é isso que a gente vai basear um pouco essa aula, que é uma aula mais conceitual sobre esse grupamento dos lipídios, tá? Esse slidezinho aqui, que é bem clássico, nós temos algumas classificações. Então, observem como os lipídios, eles são divididos e subdivididos em vários grupos, dependendo da sua constituição, né? Além de ácidos graxos, nós teremos lipídios com outras características, né, como os compostos poliprenis, e os que contêm ácidos graxos ainda podem ter diferentes características e suas diferentes subcaracterísticas, formando assim grupos bastante grandes, como os glicolipídios de membrana plasmática, como os fosfolipídios de membrana plasmática, e etc. Então, como nós falamos no slide anterior, os triacilgliceróis, importantões para nós, para a formação de energia para a célula, enquanto que os demais são importantes no contexto estrutural, né? Além desse grupo dos poliprenis, que nós temos também aí para a formação de hormônios e vitaminas, principalmente, tá? Já no livro clássico do nosso Leninger, então, nós temos um outro tipo de classificação, justamente puxando aí para a função, né, dos lipídios dentro da sua categoria, né? Então, os lipídios de armazenamento, ou aqueles que vão fornecer energia para a célula, os triacilgliceróis, e assim chamados porque são compostos por três categorias, aí, três grupos de ácidos graxos, mais a molécula do glicerol, né, segurando eles, e os lipídios de membrana, entre os fosfo e os glicolipídios e suas diferentes categorias, dependendo do seu grupamento aqui associado ao glicerol ou à esfingosina ou junto de lipídios e oligosacarídeos, tá? Bom, do ponto de vista energético, gente, os lipídios, eles geram pouco mais de 2 vezes o que os carboidratos geram. Mas por que então que a gente não consome direto as gorduras ao invés dos carboidratos? Porque quando a gente consome gordura, né, quando a gente usa os lipídios para a formação de energia, a gente tem aí um pouco de coisas que não seriam muito interessantes para o nosso organismo. Ao contrário dos carboidratos, em que tudo é utilizado, absorvido, tá? Então, o consumo de lipídios gera, por exemplo, radicais livres, o que não é uma coisa legal para o nosso corpo.
Mas os lipídios, eles são muito importantes do ponto de vista da dieta, ou seja, não tem como eu eliminar qualquer tipo de gordura. Eu preciso do lipídio para formar hormônio, eu preciso do lipídio para formar vitamina, eu preciso do lipídio para compor minhas membranas. Então, não se pode cortar a gordura de um processo alimentar. Nós precisamos dos lipídios, certo? Então, cuidado com essas loucuras de dieta, porque os lipídios são importantes também para as funções do nosso organismo. Então, os lipídios, eles atuam em várias funções, como a gente já estava relatando aí para vocês, certo? Vamos falar um pouquinho, então, agora dos ácidos graxos. Os ácidos graxos que compõem, né, esses lipídios, em especial os triacilgliceróis, eles podem ser liberados através de diferentes reações químicas e eles podem estar associados na sua forma saturada ou insaturada a essa cadeia de carbonos. E através das reações, então, de esterificação, saponificação, hidrogenação, a gente consegue, então, ter a liberação desses ácidos graxos, que é a nossa base para geração energética. Uma coisinha que eu esqueci de falar aí do slide anterior é que esses ácidos graxos são sempre adicionados através da reação com acetil-CoA, que vai sempre coordenar a inserção de 2 em 2 carbonos. E é por isso, então, que esses lipídios provenientes desse metabolismo da acetil-CoA, eles vão estar sempre em número par, tá? Mas do que são formados, então, os lipídios? Como nós já falamos, né? Eles podem ter associação com glicerol, ligado a cadeias, então, desses ácidos graxos. E esses ácidos graxos podem ter suas ligações insaturadas ou ligações saturadas, ou seja, liga simples e liga dupla nessa cadeia de carbono. Alguns exemplos aí para vocês dos principais ácidos graxos e que a gente vai falar depois quando entrar na aula de metabolismo. Né? Muitos daqui dos insaturados, eles são provenientes da alimentação por vegetais, então é importante o consumo de vegetais para que a gente tenha esses ácidos graxos insaturados que vão fazer parte importante da formação de muitos hormônios nossos, entre eles a produção de colesterol, bom colesterol, inclusive, para ficar também entre a molécula de colesterol entre a membrana plasmática. Esse slide já falamos, né? Então, entre as ligações saturadas e insaturadas, como esses lipídios, como essa cadeia de ácido graxo pode estar organizada, são slides que se repetem com diferentes figurinhas para que vocês possam visualizar melhor, né? Nós temos essa representação com os 2 pontinhos mostrando quantas insaturações tem cada um desses ácidos graxos. Em termos de solubilidade, nós já falamos no nosso primeiro slide lá, eles são praticamente insolúveis em água, né? Um baixo grau de solubilidade em água, podendo formar micelas, quando é apenas uma camada, né, de lipídios, ou formar os lipossomos, quando nós temos a bicamada, como é o nosso exemplo aí da bicamada da membrana plasmática, certo? Bom, alguns desses ácidos graxos saturados e os poliinsaturados, em especial os poliinsaturados, né, onde apresentam mais de uma insaturação, como o linoleico e o linolênico, eles são ácidos graxos considerados essenciais, porque fazem parte, então, né, são precursores desses eicosanoides, que são esses hormônios que vão atuar além do nosso colesterol. Então, assim como o ácido araquidônico, que também é essencial e por isso a gente precisa deles pela dieta. A gente não consegue produzir ácidos graxos que são muito grandes, nós não temos como sintetizá-los, então eles têm que ser provenientes da dieta. E aí, então, nós temos as fontes alimentares onde esses ácidos graxos podem ser encontrados e que a gente, então, tem que procurar, dentro, obviamente, do limite orçamentário de cada um, incorporar
a sua alimentação, certo? Eu não tenho dinheiro para comprar o bacalhau, mas eu tenho dinheiro para comprar uma lata de sardinha. Pois então, vamos trabalhar com a sardinha. Ou melhor ainda, em vez de comprar lata, né, que já vem ali um excesso de produto que não faria bem à saúde, compra a sardinha no peixinho, né? Peixinho fresco, que é mais saudável. Bom, e aí seguem, né? Mais classificações. Infelizmente, a biologia tem esse monte de classificação e a gente tem que ficar decorando isso e gravando isso. Mas não é por isso que o Seijin deve odiar a nossa aula de biologia, né? Que a nossa aula de biologia é importante e todo mundo tem que saber o mínimo de biologia. Não adianta só saber de filme, porque biologia também é importante para a nossa saúde. Então, fica o recado. Os lipídios, então, com ácidos graxos na sua composição, eles são saponificáveis, ou seja, estão suscetíveis a reações de saponificação, e aí, então, esses ácidos graxos, eles podem ser liberados, né? E aí participar aí de diferentes ações do nosso organismo, como as ações de energia, de geração de energia. Nesse caso, os glicerídeos, né? Os triglicerídeos, mais especialmente falando, são os nossos principais ácidos graxos esterificados e que fazem parte, então, desse metabolismo. Mas também existem as ceras, que também são compostas por ácidos graxos e uma molécula de álcool, os fosfolipídios, os esfingolipídios, os glicolipídios. No caso, esses quatro últimos, cera, fosfo, esfingo e glico, já são, então, tipos de lipídios que contêm ácidos graxos na sua composição, mas que não atuam na reação de metabolismo, na reação de geração de energia, tá? Caso específico, então, dos triacilgliceróis, função reserva de energia, e aí, então, nós temos uma classificação excelente aqui para óleos e para gorduras, apenas fazendo distinção, não em quem produz um ou outro, porque aquilo estava errado, mas no seu ponto de fusão, né? Então, os óleos, eles têm essa característica na temperatura ambiente de ser líquido e as gorduras têm a característica de ser sólida, tá? Essa é a principal característica entre um e outro. Agora, tanto animal quanto vegetal tem a capacidade de produzir tanto óleos quanto gorduras. Os fosfolipídios, né, já conhecemos da Biocell, da Biomol, são aqueles lipídios que compõem a membrana plasmática. Eles também podem atuar lá no sistema digestório, na composição da bile, né, fazendo então uma camada, a gente vai ver isso depois no metabolismo, como que isso é envolvido as outras gorduras e transportada para dentro das nossas células. Já os lipídios que não contêm ácidos graxos, eles não podem ser saponificáveis. Então, não sofrem reação de saponificação. E aí, então, nós temos essa outra classificação. Quem são os lipídios que não contêm ácidos graxos? Os terpenos, né, que faz parte aí, pelo seu núcleo isoprenoide, as vitaminas E e K, os principais representantes. Os esteroides, entre eles colesterol e vitamina D. E os carotenoides, que nós temos como representação a vitamina A. Então, percebam aí, né, do complexo, como os lipídios são importantes para nossas funções metabólicas, né? Não energéticas, mas metabólicas de uma forma geral. Faz parte, então, de várias reações do nosso corpo. Já o colesterol, gente, o colesterol, ele não é só proveniente da alimentação, tá? O fígado também tem capacidade de produção de colesterol. Então, aquela pessoa que tem uma dieta zero colesterol, né, diz ter uma dieta zero colesterol, ela vai acabar tendo uma produção de colesterol pelo fígado, e o fígado, então, se não vem pela dieta, ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais, e isso pode fazer uma sobrecarga. Então, nem sempre é bom a dieta zero colesterol, porque você precisa do colesterol para a geração dos hormônios, né? Não só para os hormônios, mas para crescimento, para resposta
imunológica para a produção de vitamina D. E aí, então, nós temos diferentes classificações desse colesterol, o chamado LDL, dito colesterol bom, pois na aula de metabolismo de lipídios a gente vai ter uma discussão interessante sobre isso, e o HDL, que é o dito colesterol, o LDL, o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom, tá? Então, a gente vai discutir sobre isso mais para frente, na aula de metabolismo de lipídios. E dentro dessa aula clássica aí de lipídios, a gente não pode deixar de falar das gorduras trans. Enquanto os lipídios, eles têm, os outros que a gente viu aí nos blocos para trás, todas ligações cis, né? A gordura trans, ela apresenta ligações, pelo menos uma ligação trans na sua molécula. Então, são gorduras, são lipídios que são formados em algumas situações por hidrogenação natural em alguns animais. Então, por exemplo, a carne, o leite, a manteiga, que são originários de produtos animais, vão ter gordura trans na sua composição de forma natural e ou de forma industrial, tá? Isso pode ser adicionado em especial naqueles produtos que são produtos alimentícios ultra processados. Então, temos sempre que evitar o consumo desses produtos contendo gordura trans. Por quê? Porque a gordura trans, ela não vai ter uma função energética no seu corpo, não vai ter uma função estrutural no seu corpo, ela só vai ter a função de diminuir as reações, as respostas do sistema imunológico, gerar inflamações e também formar placas de ateroma, ou seja, só serve para coisa ruim. Então, toda vez que eu comprar algum alimento, se eu tiver comprando um alimento ultraprocessado, tenha certeza que as gorduras trans estão lá. Mas então por que se usa ela, professora? Se usa ela porque a indústria alimentícia descobriu que o acréscimo de gordura trans aumenta o tempo de vida da prateleira desse produto. Em segundo lugar, torna esse produto com maior crocância e com mais sei lá como é que fala, o paladar fica melhor, tá bom? Então, tudo aquilo que é artificial, tudo aquilo que é processado, suas bolachinhas recheadas, que a tia Cláudia detesta, tem também gordura trans. Então, vamos evitar esse tipo de alimentação. Mais uma classificação, então, agora aqui para nós, né? Quanto à composição química agora. Esses lipídios, eles podem ser classificados como lipídios simples ou ternários, somente compostos pelo grupo clássico CHIO, né? O CHO, ou os lipídios podem ser complexos, contendo, além do CHO, obviamente, nitrogênio, fósforo, enxofre e alguma outra coisa a mais que vier por aí. E aí, então, nós temos alguns exemplos dos lipídios simples e dos lipídios complexos. Dentre a classificação dos lipídios simples ou ternários, nós temos os óleos e as gorduras dentro da classe dos glicerídeos. Nós temos as ceras, que podem ser tanto de origem animal como vegetal. Já falamos dos óleos, né? Então, os óleos têm essa característica líquida à temperatura ambiente. Já falamos das gorduras, no caso, as gorduras produzidas tanto por animais quanto vegetais. Então, aí tem alguns exemplos para vocês em tela, né? De origem animal, nós temos a banha, nós temos a manteiga, tudo isso dentro das gorduras dos glicerídeos, tá? No caso dos cerídeos, nós temos os cerídeos, as ceras produzidas tanto por vegetais também, quanto por animais, né? São substâncias que protegem, no caso dos vegetais, para evitar a evaporação excessiva de água. No caso dos animais, permite com que eles, então, não molhem, né, a sua pelagem, as suas penas, e, portanto, conseguem ter uma flutuabilidade maior, por exemplo. No caso dos lipídios complexos, nós temos aí alguns exemplos dos fosfolipídios, dos cerebrosídeos, dos esteroides, todos componentes aí de membrana plasmática e que
estão em abundância e sendo produzido, e nós precisamos produzi-los a partir de matéria-prima proveniente, boa matéria-prima proveniente também da nossa alimentação, tá? Assim como os esteroides, que nós precisamos também produzi-los. Falei produzi-los e não usá-los de forma externa, tá? Então, os esteroides apenas com orientação médica devem ser utilizados e tem que se ter um cuidado extremo na sua utilização, seja ele de forma externa para ganho de massa muscular, seja ele de formas alternativas, como provenientes de fontes que se dizem naturais, tá? Especificamente falando aí de colesterol, né? Nós já falamos um pouquinho nos slides anteriores. Ele é o precursor de vitamina D, de testosterona e do estradiol. Então é importante termos colesterol também na nossa dieta para termos boas taxas desses hormônios. Além disso, também falamos que o colesterol também é produzido pelo fígado. Tá? Então, essas são as características principais dos lipídios. Espero que vocês tenham dado uma repassada, uma relembrada. Quem não relembrou, anotou aí no caderno, anotou, fez print e guardou o seu material para nosso próximo encontro intelectual. E o que tínhamos para hoje é isso. Finalizamos aqui na aula de lipídios. Próxima aula que nós teremos na sequência é a aula de bioenergética. Encontro vocês, então, na próxima. Um grande beijo para todos, todas e todes.